Bom, pessoal, então bom dia. Hoje é o nosso último dia do workshop de matriciamento. Hoje a gente está com a Cleidiane, que é uma enfermeira da SVS. Ela vai falar um pouquinho do panorama de monitoramento de algumas infecções respiratórias aqui no DF ao longo desse contexto de Covid, tá? Então o chat vai ficar ativo. Se vocês quiserem ficar interagindo, mandando perguntas, sugestões, dúvidas, fiquem à vontade que a gente vai respondendo conforme a gente conseguir. Então, vamos lá. Bom dia. Agradeço a Nicole pelo convite. Eu sou enfermeira, trabalho na GEVITA, que é a Gerência de Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica Alimentar, da DIVEP, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então, eu vou falar. Atualmente, eu sou responsável pela vigilância epidemiológica, que era da influenza, e aí agora a gente tem a influenza e a Covid, e também de outros vírus respiratórios. Então, a vigilância epidemiológica da influenza no Brasil é organizada da seguinte maneira: a gente tem a vigilância da síndrome gripal, que é realizada em unidades sentinelas. Por conta do número de casos de síndrome gripal, a gente tem essa distribuição em unidades sentinelas. E a coleta de 5 amostras semanais, coleta de suave de nasofaringe, 5 amostras por semana em cada unidade sentinela. E a vigilância da síndrome respiratória aguda grave, que é preconizada a coleta de amostras de todos os casos hospitalizados com SRAG, casos e óbitos. O sistema de notificação é o CIVEP-GRIP, desde 2019. E as definições de caso. Então, nas unidades de síndrome gripal, a definição de caso é o indivíduo com febre, mesmo que referida, ou o mesmo relato de calafrio ou febre, acompanhado de tosse ou dor de garganta, com início nos últimos 7 dias. E a gente tem também, agora, a definição dos casos de síndrome gripal por Covid, que é uma definição que vem sendo adaptada, modificada desde do surgimento da Covid. E é um indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. Então, febre, também mesmo que referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos, que a gente viu que é bem comum com relação à Covid. Em crianças, além dos itens anteriores, considerar também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. E a definição de casos da síndrome respiratória aguda grave, que é a SRAG, é um indivíduo com síndrome gripal, e aí a gente considera hoje essa definição de síndrome gripal da Covid, que apresente também, além da síndrome gripal, sinal de desconforto respiratório, que aí é a dispneia, ou desconforto respiratório, ou a pressão ou dor persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada, que é a cianose dos lábios ou rosto. Em crianças, além dos itens anteriores, observar também batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Vou mostrar um pouquinho dos dados epidemiológicos, que é mais fácil da gente entender essa vigilância, né? Então, a vigilância sentinela de síndrome gripal no DF em 2019. Então, a gente tinha 5 unidades sentinelas que eram em hospitais da rede. Era o HRAM, HMIB, Hospital Regional de Taguatinga, Hospital Regional do Gama e o de Santa Maria. E aí, por conta do modelo de assistência que a gente tem no Distrito Federal, a gente observou que cada vez menos as pessoas com síndrome gripal procuravam o hospital. A maior parte dos atendimentos por síndrome gripal é feita nas unidades básicas de saúde. Então, para vocês terem uma ideia, em 2019, preconizado, se a gente considerar 5 coletas em cada unidade sentinela, 5 coletas semanais,
Durante o ano, a gente deveria ter coletado 1.300 amostras e foram coletadas apenas 266, que dá menos de 40%, menos de 20% do quantitativo preconizado. E dessas, em torno de 40% foram positivas para vírus respiratórios, foram 106. Então, no intuito de aumentar essa representatividade, porque a vigilância sentinela é um dos principais objetivos. Os principais objetivos é a verificação dos vírus circulantes no Distrito Federal e para a composição da vacina anual, que é em setembro, as cepas de influenza, principalmente, são isoladas, são mandadas para os laboratórios do LACEN, para os laboratórios de referência, e em setembro ocorre essa reunião mundial com os laboratórios de referência para verificar quais os componentes da vacina, os vírus que irão compor a vacina para o ano subsequente. Então, além de tentar captar precocemente um novo subtipo viral. E aí a gente ampliou para a unidade para o BS2 da Asa Norte, o BS12 da Ceilândia, o BS1 do Paranoá, um de Planaltina, 12 da Samambaia, o BS1 de Santa Maria, a UPA do Núcleo Bandeirante, até para ter um outro modelo de assistência, e o Hospital Brasília, que é o hospital da rede privada, para compor a vigilância sentinela de síndrome gripal. Então, em 2019, aqui são os dados dos hospitais, que eram sentinelas em 2019. Então, as 106 amostras positivas, a gente vê que na vigilância sentinela a gente tem meio que um pouquinho de cada vírus, porque é para demonstrar realmente o que está circulando ali na síndrome gripal. Então, a gente teve um predomínio de vírus essencial respiratório, que foram 29, seguido de H1N1, 26, e aí outros vírus. A partir da semana 26, o LACEN começou a introduzir o rinovírus no painel viral. E aí a gente viu que ele tem uma representatividade boa. Aqui para vocês terem ideia. Então, em 2020, já são essas outras unidades sentinelas que eu falei. E a gente tem algumas questões. Tanto atropelamento, digamos assim, do SARS-CoV. Do início de maio, a gente teve uma presença quase que total dos vírus das coletas são positivas para SARS-CoV. Mas a gente tem uma outra questão também, que é a realização do painel viral pelo LACEN. Que o painel viral, hoje no LACEN, são testados 11 vírus. Os influenza, né, H1N1, H3N2, o B. E para influenza, meta-influenza, metapneumovírus, rinovírus, adenovírus, então totalizando 11 vírus. E aí o que foi acordado, porque para realizar o painel viral, eles demoram em torno de 4 horas para a extração do material genético, rodar o painel, então são em torno de 4 horas para realizar o exame de 10 pacientes. E aí, por conta da demanda da Covid, que hoje o LACEN recebe em torno de 1.300 amostras dia, a realização do painel viral da forma que era feita, que era em todos os casos de SRAG, em todas as amostras das unidades sentinela, ficou quase que impossível. Então, a gente conversou e foi acordado que seria feito nas amostras das unidades sentinela, nos pacientes graves, né, em uso de ventilação mecânica, nos óbitos e nas crianças menores de 12 anos. No entanto, isso foi feito até determinado ponto, mas a gente foi observando que nem todas as amostras coletadas das crianças estavam sendo realizadas, nem de todas as sentinelas. Enfim, hoje o LACEN não está conseguindo realizar o painel viral quase que de nenhuma amostra. Teve um período que eles fizeram dos óbitos, né? Porque as amostras que chegam no LACEN hoje é feito testa Covid, aí, se negativo, fazia o painel viral dessas outras. Na unidade sentinela, mesmo positivo para Covid, né, para SARS-CoV, fazia o painel viral, porque a gente tem observado, não é tão comum, mas a gente verifica um certo aparecimento de co-infecção, de algumas amostras com co-infecção do SARS-CoV com algum outro vírus. Então, mas a gente sabe que tem essa questão e tem realmente o predomínio do SARS-CoV em relação aos outros vírus. Então, hoje,
já se coletou nas unidades sentinelas em torno de 800 amostras, e dessas 337 foram positivas para vírus. Mas a grande maioria aí foram 237 amostras para SARS-CoV. Então, saindo um pouquinho da vigilância de síndrome gripal, a vigilância de síndrome respiratória aguda grave, que é a SRAG. Em 2019, a gente tinha uma definição de caso, que era indivíduo hospitalizado com síndrome gripal e que apresentasse dispneia ou saturação de oxigênio menor que 95, ou desconforto respiratório, ou que evoluiu para óbito, que tivesse evoluído para óbito, mesmo sem internação. E aí a notificação era feita apenas dos casos que preenchessem essa definição de caso. Com a advinda da Covid, e no intuito da gente tentar não monitorar melhor essa internação dos pacientes suspeitos e confirmados de Covid, a gente orientou a notificação de todos os casos hospitalizados, suspeitos e confirmados por Covid, todos os casos hospitalizados que tenham permanecido pelo menos 24 horas na instituição, mesmo que não preencha a definição de caso, além dos casos clássicos que preenchem a definição de SRAG, é claro. E aí os casos que ficarem permanecerem menos de 24 horas no hospital, na instituição, ou que tenha sido, os atendimentos ambulatoriais devem ser notificados no eSUS Notifica, que é o sistema de notificação dos casos leves de Covid. Então, assim, em 2019 é que os dados de SRAG, todas as notificações foram feitas em torno de 1.796 notificações, isso em residentes do DF, que a gente teve mais notificações, a gente já tem muita notificação do entorno, mas considerando os casos do DF, foram 1.796. Mais de 50% desses casos foi por vírus sincicial respiratório, 503 casos, seguido por influenza H1N1, a influenza H3N2, 11 casos, influenza A não subtipado, 43, a influenza A não subtipado, aqui entram tanto casos que realmente foram para o LACEN, e aí ele conseguiu identificar que era influenza A, mas não conseguiu identificar qual subtipo, e aí essas amostras são enviadas aos laboratórios de referência para saber qual o subtipo, a grande maioria é H1N1 mesmo, mas a gente não tem retorno desses resultados. E outros são da rede privada que fazem teste rápido ou imunofluorescência e que chega a ser apenas, só identifica se é influenza A ou B. E aí não dá para saber qual o subtipo. Influenza B foram 40 e outros vírus, e aí são aqueles que eu já mencionei, metapneumovírus, rinovírus, adenovírus, 254 casos. Então aqui são de todas as notificações, todas as idades. Por faixa etária, em torno de 560 casos foram menores de 1 ano, então em torno de mais de 50% dos casos em crianças menores de 1 ano, a gente até justifica esse número grande de vírus sincicial respiratório, que é característico em crianças, a internação por vírus sincicial respiratório em crianças pequenas. Então, em crianças de 1 a 4 anos, 184 hospitalizações por SRAG, de 5 a 9 anos, 42, de 10 a 14, 10 notificações. Então, dessas foram 14 óbitos em que houve identificação viral em crianças menores de 12 anos. 4 foram por vírus influenza, sendo 3 H1N1 e 1 influenza B, 1 por parainfluenza, 5 por vírus sincicial respiratório, 1 adenovírus, 1 metapneumovírus e 2 rinovírus. A maioria dessas crianças em que ocorreu óbito tinham alguma comorbidade, principalmente neurológicas, mas tinha neurológicas e cardiológicas. Então, quando a gente retira daquele total de notificações as crianças menores de 12 anos de idade, até 12 anos de idade, foram 701 vírus positivos. Então, 960 seria o total, considerando todas as notificações, e 701 em menor de 12 anos, que acho que em torno de 80% das notificações, por conta da questão do vírus sincicial respiratório e das hospitalizações
em crianças pequenas por esse vírus. Em 2020, aqui considerando os dados até o dia 24/8, que dá até a semana 35, né, nós estamos na semana 37, aqui a gente já vê um número bem pequeno, né? O vírus sincicial respiratório foi identificado em 48 notificações, seguidas pelo H1N1, H3N2, influenza B4, outros vírus 184 e o SARS-CoV-94, que é o que predomina, principalmente a partir de maio. E aí a gente tem essa questão da não realização do painel viral em todas as amostras coletadas. A gente vê o aparecimento de alguns outros vírus ainda, porque eles fazem de acordo com a demanda, mas atualmente não está sendo feito. Segundo o LACEN, eles estão tentando a questão dos insumos, acho que é uma sonda para extração, que é o principal insumo que está em falta, para retornar a fazer o painel viral, que para vigilância é extremamente importante. A realização do painel viral para a gente ver o que está circulando além do SARS-CoV. Então, até o momento, a gente teve 7 óbitos com identificação viral em crianças de 0 a 12 anos. Foram 2 por SARS-CoV, 3 por metapneumovírus e 2 por rinovírus. E eu não poderia deixar de falar da SIMP, né, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, temporalmente associada à COVID, que em 26 de abril, o Sistema Nacional de Saúde inglês lançou alerta, relatando a identificação de uma nova apresentação clínica em crianças previamente saudáveis, possivelmente associada com a COVID. É uma síndrome com características semelhantes observadas na síndrome de Kawasaki, ou Kawasaki incompleta, ou na síndrome do choque tóxico. Então, o espectro clínico completo ainda é desconhecido. Os relatos de casos disponíveis na literatura descrevem manifestações sindrômicas, caracterizadas principalmente por febre persistente, acompanhada de um conjunto de sintomas que podem incluir hipotensão, comprometimento de múltiplos órgãos e elevados marcadores inflamatórios. Os sintomas respiratórios não estão presentes em todos os casos. No Brasil, foi emitido um alerta em 20 de maio pelo Ministério da Saúde em parceria com a OPAS e com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acredito que vocês devem ter recebido a nota técnica que a Advep fez, orientando a notificação desses casos e chamando a atenção para esses casos. E a notificação da SIMP, temporalmente associada à COVID, deve ser realizada caso seja identificado o sujeito que preenche a definição de caso. A definição de caso vou falar aqui um pouquinho mais para frente, e ela contempla dados clínicos e laboratoriais, é um pouquinho extensa, e preferencialmente ela deve ser realizada pelo médico assistente, o médico que é o responsável pelo atendimento da criança e do adolescente. Então, por meio do preenchimento da notificação individual, é um formulário online. Foi encaminhada essa nota técnica com as orientações de notificação e a ficha também. Então, a definição de caso é caso que foi hospitalizado ou óbito, com presença de febre elevada e persistente por pelo menos 3 dias em crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos de idade. E pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. Então, conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea, ou sinais de inflamação mucocutânea, né, oral, de mãos e pés, hipotensão arterial ou choque, manifestações de disfunção miocárdica, evidência de coagulopatia, manifestações gastrointestinais, associados marcadores de inflamação elevada e afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa óbvia de inflamação, incluindo sepse bacteriana, em síndrome de choque estafilocócica ou estreptocócica. E ainda a evidência de COVID, ou exame positivo, né, por biologia molecular, o teste antigênico ou sorológico positivos, ou a história de contato com o caso de COVID. Podem ainda ser incluídos crianças e adolescentes que preencham critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki, mesmo que seja um Kawasaki clássico, mas aí que tem uma evidência de infecção por SARS-CoV ou de contato com o caso de COVID. Então, eu fiz um levantamento aqui
até a semana 35 das notificações que a gente já tem no sistema, né? Foram 26 casos notificados no Distrito Federal. Desses, 11 eram do sexo feminino e 15 masculino. 20 residentes no DF e 6 residentes no Goiás. A gente tem notificações aqui da rede privada e da rede, né, da Secretaria de Saúde. Um caso em menor de 1 ano, 6 casos em crianças de 1 a 4 anos, 10 casos de 5 a 9, 8 casos em crianças de 10 a 14 e um caso que foi uma adolescente de 17 anos, que foi o nosso primeiro óbito, o único óbito registrado no DF por essa causa. Então, 20 receberam alta hospitalar sem nenhuma sequela, 1 permanece internado e 4 não têm evolução, acredito que estejam internados também, porque essa notificação, ao final do preenchimento, você pode emitir sem editar, já finalizada, ou quando a criança permanece internada, existe a possibilidade de editar a ficha depois. E aí fica aqui só reforçando a importância dessas notificações no sistema online. Então, de repente, se o sistema tiver na impossibilidade de notificação, preencher a ficha impressa, e aí, de repente, é importante que se converse com a vigilância do hospital ou a CCIH para deixar essa notificação. Eu acredito que o profissional que atende é mais fácil para ele, inclusive, já preencher online. Mas, na impossibilidade, preencher essa notificação à mão e aí encaminhar o setor responsável, né, até pelo menos 24 horas é o recomendado. Tá bom? Então, era isso. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário adicional, a gente está aqui disponível para responder no chat. Obrigada.